Boa noite a todos. Se tiver alguém me ouvindo e se está ouvindo bem, por favor, me diga se está dando para me ouvir bem. Nós temos muita coisa para falar. Eu, como sempre, preparei muito material, então eu quero começar o quanto mais cedo, porque é uma riqueza muito grande. Então, para fazer uma pequena introdução, para quem não conhece, a live de hoje é sobre a Beata Maria Celeste Costa Rosa, fundadora das Monjas Redentoristas e mãe espiritual de todos os redentoristas, porque ela está na gênese de toda a espiritualidade redentorista. Foi ela que Deus deu esse chamado, esse carisma de ser viva a memória do Redentor no mundo. E ela deixou muitos escritos espirituais. Nós temos em português uma trilogia dos seus escritos e a regra, e é sobre esse material que a gente vai meditar hoje. E como sempre a gente começa com uma oração tirada dos escritos da Amada Maria Celeste, que vai poder um pouco sintetizar por onde a gente vai começar qual é a tonalidade da espiritualidade da Amada Maria Celeste. Cada alma tem um caminho muito próprio, né? O nosso caminho, o caminho de todos é nosso Jesus Cristo, mas cada uma tem a sua tonalidade, o seu carisma, o seu meio, e eu posso dizer que a Amada Maria Celeste foi de verdade a cantora do Verbo. Ela amou e contemplou de maneira profundíssima o Verbo e o Verbo encarnado. Então é uma oração dedicada ao Verbo que a gente vai começar essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Rei meu, manso e soberano, deixai que eu diga qualquer coisa do muito que sois para minha consolação. Eu vos considero justamente assim, meu eterno sol vestido de vosso Pai. Artífice supremo e sábio ele, querendo livrar o mundo de suas trevas, fez para a vossa divindade uma veste de cristal luminoso e transparente, isto é, vossa humanidade, através da qual aparecem os esplendores divinos de todos os tesouros e riquezas suas infinitas, que se encerram em vós que sois o seu Verbo. Este sol assim vestido, ele o pôs no mundo, para que fosse luz de todos os homens, como diz o evangelista São João. Para assim, por isso, assim como no céu sois a luz da eterna glória, na terra resplandeceis como o sol de justiça entre os homens pecadores, para libertá-los das trevas do pecado, e entre os justos, para ser o ímã de seus corações. Para mim, pois, quem sois vós, meu Jesus, que vos aprouve poder eu dizer como sois verdadeiramente, não posso compreender como não morremos de puro amor por vós, bem meu amabilíssimo. E por que é interessante essa passagem para a gente começar? Primeiro porque ela já começa contemplando a Santíssima Trindade, né? O Pai que nos envia o Verbo que se faz homem para nos salvar. No período revolucionário, todo o mundo se revoltava contra Cristo e a sua igreja. E como Deus tem a sua imaginação, né? Deus tem uma sabedoria enorme. É por isso que os místicos são a poesia de Deus para cada tempo. Ele, na sua inventividade, né, como uma grande invenção de amor à Eucaristia, para cada século ele chama essas almas eucarísticas que nos dão sinais e remédios espirituais. Para a época revolucionária, pós-revolucionária, que se rejeita Cristo, Deus suscita a Madre Maria Celeste, a Beata Maria Celeste, para ser sinal vivo, memória viva, retrato vivo da sua humanidade, do Redentor, do Salvador, e inspira a fundação de uma ordem, de uma congregação, de um instituto, de uma família religiosa, de uma espiritualidade que faça viver no mundo o Redentor, que no fundo é a finalidade de toda a nossa vida cristã. Porque o que é a nossa vida espiritual, senão esse dom do Espírito Santo que nos transforma, nos configura em Cristo, e Cristo que vem viver em nós, e em Cristo nós nos vemos escondidos no seio do Pai, né? Essa é a nossa vocação cristã. E deu a ela uma grande luz também sobre o mistério da Igreja, que é algo bastante interessante sobre a vida mística da Madre Maria Celeste. A sua doutrina mística é totalmente, completamente eclesial. E a vocação dela, porque ela teve uma vida bastante dolorosa, ela teve que sofrer muito, e a gente vai entender por quê. Na autobiografia ela conta desde a primeira etapa da sua vida, da sua infância, como ela recebeu graças
e chamados de Deus desde a infância, a sua primeira fase de vocação carmelitana e de todo o chamado e luz sobre a vida mística que ela recebeu ali. E é na segunda fase da vida dela, onde ela tinha que retomar a vida religiosa, que Deus vai mostrar para ela a sua vocação. Então, ainda na primeira fase carmelita, é o primeiro texto que a gente vai ler para entender, de uma certa maneira, como Deus vai dando luzes para ela sobre a fundação. Uma manhã, depois de comungar, e estando com as habituais alienações, quer dizer, ela está em êxtase, em contemplação, para não ser observada por alguém, terminadas as orações do coro em comum, retirei-me à cela e deitei-me, tendo o corpo tão enfraquecido por um consumir de amor que me liquefazia o coração. Quer dizer, ela ardia de amor por Deus, que o corpo também se torna debilitado. Estava eu penetrada pelos olhos puríssimos do meu amado Deus, com uma clareza interna muito grande. Ora, estando toda ocupada a alma no silêncio interior, então nós já vemos que ela, em oração contemplativa, me disse o Senhor: eu te quero fazer mãe de muitas almas, que por meio de ti quero salvar. Então aqui vem explicitamente o chamado à maternidade espiritual. Todas as famílias religiosas têm sua origem nessa maternidade, nessa paternidade espiritual. É o Espírito Santo mesmo que torna fecunda essa alma esposa de Cristo. Entre outras, me mostrou uma companhia de almas religiosas que eu não conhecia, acrescentando que devia fundar mosteiros, mas nada mais me declarou. Então começa a primeira, Deus vai dando esses sinais, no meio de todas as dificuldades, de todas as vicissitudes, e mais para frente, isso vai ficando cada vez mais claro, A Amada Maria Celeste vive a experiência carismática aqui no sentido pleno, seja de um carisma extraordinário, seja da recepção de um carisma religioso, Porque na vida mística da Amada Maria Celeste vai se manifestando o carisma fundador. Começou o Senhor a favorecer a referida religiosa com uma efusão de graças e de misericórdia, e entre outros tempos, os mais preciosos para ela eram as comunhões sacramentais, que por ordem de seu pai espiritual tomava todos os dias. Então aqui é o grande momento da união com Deus, é a comunhão. É o momento que a gente recebe nosso Senhor Jesus Cristo vivo, Começou o Senhor na Sagrada Comunhão a fazê-la sentir uma transformação de si mesma em seu Jesus. Outra característica própria da Amada Maria Celeste. Para que Nosso Senhor se dá a nós em comunhão? Para nos transformar nele. O Espírito Santo vai cada vez crescendo a sua ação em nós e ele vai cada vez nos transformando mais em Jesus, que é a finalidade suprema da vida espiritual, Nos configurar com Cristo. Eram-lhe impressas numa luz divina todas as virtudes da vida sacrossanta de nosso Senhor Jesus Cristo, com saciedade e gozo sumo de sua alma. Então o Espírito Santo imprime nessa luz todas as virtudes da vida de Cristo, porque a santidade é isso. Por isso que o grande livro da vida espiritual é o Evangelho, que é onde nós podemos beber, nos saciar da presença de Cristo. Então é a vida de Cristo que é o nosso único modelo, ele é o único caminho. Uma manhã, na Santa Comunhão, sentiu que se pronunciavam no centro da alma, você vê que é uma graça já muito profunda, aquelas palavras que se dizem no credo da missa, isto é, consubstancialem patri, consubstancial ao Pai, na mesma substância do Pai. Estou tentando fazer uma explicação, porque ela usa o termo em latim, porque ela experimentava a Santa Missa em latim, então o credo em latim. Sim, porque toda a sua alma ficou repleta de bens, como de bálsamo derramado. Então é uma luz sobre Cristo, consubstancial ao Pai. Então é uma luz sobre o Verbo. Então aqui o Espírito Santo imprime na alma dela uma luz sobre o Verbo. Aí havia todas as virtudes que exalavam perfume no Verbo de Deus feito homem. Toda a santidade está no Verbo encarnado. E entendeu a alma que aquelas virtudes deviam regular todas as ações de sua vida e de todas as vidas dos homens justos. Qual é a norma? O Evangelho. Mas cessadas as divinas comunicações, se via a pobre alma muito dissemelhante do original que lhe fora impresso, onde vivia aos pés do Senhor muito humilhada por sua pouca correspondência em tantas misericórdias suas. Então, a luz de Deus, diante da luz de Deus, ela vê impressa nela o santo divino modelo e ela vê a pobreza dela, porque é na pobreza que a luz de Deus se imprime.
E quanto mais a gente contempla, mais a gente compreende a nossa miséria e a grandeza de Deus. Essa é a característica da verdadeira graça mística. Não são as coisas extraordinárias, os sinais extraordinários. É a luz de Deus que nos ilumina sobre o Verbo, sobre a fé e a própria luz sobre nós mesmos, sobre o nosso nada. Mais à frente ela já vai mostrar, vai escrever como é a própria manifestação da obra. No dia das rogações do ano de 1729, então tem no mês de abril, aí tem uma nota corrigindo que foi 25 de abril de 1725, indo comungar a referida religiosa, você vê que ela busca falar de si na terceira pessoa, se fez na sua alma de novo aquela transmutação do seu ser do de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela experimenta aquilo que é próprio da comunhão, que é nos transformar em Cristo. Mas daquela vez, não como no passado, que somente experimentava sua alma naquela transmutação, mas por brevíssimo ato, viu nosso Senhor Jesus Cristo que unia suas mãos santíssimas, pés e lado com os da religiosa, não como corpo humano, mas de uma beleza e esplendor divino que língua alguma jamais poderá declarar. Ela se sente configurar com Cristo na sua humanidade. A sua alma experimentou um ato de espiritual pureza e doçura jamais experimentada depois. Aqui é uma palavra central na espiritualidade da Amada Maria Celeste, pureza. A contemplação da luz de Deus é feita em pureza. Parecia-lhe que saía da vida presente para o momento da feliz beatitude. A alma, quando se configura em Cristo, vive o céu na terra. Aí experimentava que todos os bens preciosos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo se lhe imprimiam não somente no coração, mas em tantas almas que por seu intermédio haveriam de ter vida nele. Quer dizer, ela já compreende todas as almas que são suas filhas. Não só nela, mas nessa maternidade espiritual, ela compreende que toda a vida de Cristo vai se manifestar, vai ser impressa em todos os filhos espirituais e filhas espirituais que Deus dará a ela, porque as luzes são dadas para a mãe. A mãe recebe luzes para educar os filhos. Então ela recebe uma maternidade espiritual que, qual é o fruto dessa maternidade? É que essa vida de Cristo seja impressa nessas almas. Porque a alma esposa é configurada com Cristo para isso, para ser fecunda para a igreja. Então lhe foi dado a entender um novo instituto, que o Senhor colocaria no mundo por meio dela, e que nele, na sua vida, se encerravam todas as leis do seu viver e das suas regras. Como num livro aberto, escrito com infinita perfeição divina, tudo ao mesmo tempo viu contido nesse divino Cordeiro. Toda a sabedoria, toda a lei, tudo está escrito em Cristo. Ele é a plenitude, ele é o alfa e o ômega. E assim lhe ficou impresso na alma e no coração. A religiosa ficou como fora de si, por tantos bens que ela sentiu, e ficou no corpo imóvel, fora de si por muitas horas, mas passou com muita brevidade aquele ato de transformação divina em seu espírito. Ficou, porém, a alma absorvida em Deus pela admiração. Então a gente vê a primeira manifestação clara, que não é só as palavras, é a realidade que elas executam dentro. Porque as palavras de Deus têm esse poder, elas realizam aquilo que falam. Então não só ele é anunciado, ela contempla em Deus e a realidade ela compreende nela mesma, que é essa configuração com Cristo e com a sua vida. Então é o verbo que se manifesta ela, mas o verbo encarnado que é o único modelo. Estou fazendo uma seleção para a gente poder chegar até os outros escritos dela. Aqui ela vai nos dizer como Nosso Senhor vai manifestar a ela tudo que deve ser, como deve ser esse novo instituto. 2 dias depois, a referida religiosa foi comungar, mas ainda com temores e dúvidas sobre o que lhe sucedera, e andava humildemente a pedir ajuda do Senhor. De novo, é o momento da Eucaristia. Mas à vista de nosso Senhor Jesus Cristo, logo se afugentaram aquelas trevas, porque na hóstia sacrossanta se fez ver o Senhor vestido com o hábito da ordem. Então Jesus mesmo se manifesta com o hábito da ordem, que era de cor vermelha fosco e com o manto da mesma forma do hábito que as religiosas deviam vestir. Então também o hábito das religiosas, que é azul e vermelho, nas cores principais, vão ser símbolos da vida de Cristo. Tudo na ordem da Amada Maria Celeste é sinal da vida do Redentor, porque elas têm que ser sinal vivo, externo, de uma realidade interna,
que elas vivem no mundo para ser sinal, viva memória, ser um retrato vivo de Cristo. Esta vista foi de um momento e foi espiritual, não já com os olhos do corpo, mas foi com tanta luz e clareza que não se pode com nenhuma comparação declarar. O manto parecia que era um céu sereno e a sua túnica colorida como púrpura e toda resplandecente. Ele indicava à alma todo o modo e a maneira que está anotado nas regras, e ainda lhe disse que era ele e não demônio como ela pensava, e lhe agradava que ela vivesse de sua vida. O que agrada a Deus é isso. Por sinal de que era sua obra, lhe dera uma fome bem grande de padecer opróbios e trabalhos por seu amor, e entre os trabalhos ter prazer e gosto deles, e que tivesse sentido fome e desejo de mais parecer com ele. E aqui é um sinal claro da ação do Espírito Santo, porque ele transforma a cruz em consolo. E essa é uma característica que explica a própria vida da Amada Maria Celeste, que era não só viver o mistério do Verbo encarnado, mas viver toda essa kênose, esse abaixamento de Cristo na sua paixão, na sua própria vida, na incompreensão, no desprezo, no fato de não aceitar, de ter que ficar errante, tudo isso ela teve que viver. Porque os dons e carismas de Deus se dão e elas devem ser vividos em nós de maneira como uma cruz, realmente, porque a cruz é vida. Mas, ademais, ele teria recebido, como feito a ele, tanto o bem quanto o mal que a ela fosse feito pelos homens, e por isso ela deveria mudar a sua vida na dele, para que a fizesse renascer no mundo nas almas de seus caros. Então, através da alma transformada em Cristo, Cristo deve renascer nas almas dos seus caros. Devia ser verdadeira testemunha daquelas obras de salvação que ele havia realizado por amor dos homens. Ademais, se fez ver escrevendo no coração da religiosa, com seu sangue preciosíssimo, e lhe ordenou que escrevesse as regras em seu nome, e que, durante 1 hora por dia, escrevesse, e que fosse a hora depois da Santa Comunhão, e as escrevesse como as havia dado e impresso no coração e na memória. Declarou-lhe, em um instante, todos os significados das vestes e das ações da dita regra, e o espírito nelas contido. Disse-lhe que nesta regra não devia haver nem títulos de fundadores nem de fundadoras, mas que ele devia ser a pedra fundamental da ordem. As sementes evangélicas de sua palavra eram a argamassa e o coração da religiosa a terra desse edifício, e o seu divino Pai o operário dele. Então é Cristo que deve construir a ordem no coração dela. E que se deveriam observar 40 dias de jejum durante o tempo em que a religiosa escreveria as regras. E deveria ser no referido tempo, deveria, no referido tempo, sempre orar e observar o silêncio, para poder de algum modo purificar-se grandemente e preparar-se a si mesma para não colocar coisa de sua propriedade e tirar os impedimentos para que a divina majestade operasse suas divinas misericórdias nela. Então entende, para que Deus possa agir na alma plenamente, deve ser com jejum, oração, silêncio e depois da comunhão. Deveria ser ela como uma criança, ainda não saída do útero de sua mãe, que não tem poder ainda de realizar coisa alguma, mas só sua mãe é que faz tudo. Esse é um belíssimo texto que depois, mais tarde, a gente pode retomar, que ela retoma também nos diálogos, que é esse estado da alma como no útero da mãe. É um estado que parece de impotência, mas a alma se encontra toda em Deus, né? Assim, ela, gerada nas entranhas de sua divina caridade, incapaz de realizar qualquer bem, redimida pelo seu verbo de Deus feito homem, no seu divino seio estava como na mãe, que a nutria com seu Espírito Santo, alimentada por esse Espírito. Então, viver em Cristo escondida, como uma criança no útero da mãe, sendo alimentada pelo Espírito Santo. Ela havia inspirado enquanto escrevia as ditas regras. Ordenou-lhe ainda o Senhor que sem temor escrevesse tudo ao seu Padre espiritual, porque assim era da sua vontade. É uma epopeia ela poder conseguir viver essa regra, é uma epopeia ser aceita, é uma epopeia ser reconhecida, a ponto que ela própria vai ter que reescrever as regras, né? E essa é uma coisa bastante difícil para ela, porque, vamos retomar aqui, que ela vai ter que reescrever as regras. Por isso, numa manhã, depois de ter comungado, eu quero
explicar, porque nós vamos meditar a própria regra, né? Que é uma regra diferente de todas as outras, então nós vamos chegar lá. Por isso, numa manhã, depois de ter comungado, enquanto estava em meio de seus combates interior, assim como em capítulos passados se declarou, foi arrebatada pelo Senhor em espírito e claridade. Você vê como todas as vezes ela vai explicar que as graças místicas se dão nesse momento, porque a grande transformação em Cristo se dá através da Eucaristia. Esse é o grande desejo de Cristo, que a nossa comunhão seja esse momento que, submersos no Espírito Santo, a gente seja eucaristizado, porque Cristo tem que continuar a viver no mundo, é o que Ele deseja. Disse-lhe o Senhor: Filha, tu não sabes com quanta pouca ajudas humanas eu realizarei essa obra de meu instituto. O que tu pões de teu? Só um pouco de fidelidade. Isso é um pouco do que Ele faz na nossa vida, né? Ele espera de nós só um pouquinho de fidelidade. Não quero que deixes dizer a teu Padre espiritual as coisas que pertencem à minha glória. Antes, todo o empenho deves ter por mim, e não cuidar de ti. Sabe que achar teus pensamentos contrários e em muitas coisas seres impugnada por teu diretor é minha ordenação. Quer dizer, é Deus mesmo que vai enviando todas as contrariedades. E parece que toda a contrariedade, o próprio esquecimento que a Amada Maria Celeste teve que viver, é um sinal da realidade do seu carisma e da sua experiência mística. Quando Deus a configura com a sua humilhação. É vontade de Deus mesmo que ela seja como uma semente escondida para que a própria família redentorista sempre dê mais fruto. E cada vez ela seja vivificada por essa maternidade espiritual. Não te recordas como te dei aquele instituto? Foi uma transformação da tua alma na minha divindade. E dei a ti o espírito deste instituto. Te manifestei e dei os tesouros de minha vida. E te participei todas as obras e virtudes de minha vida. Quer dizer, é tudo Ele que faz nela. Que na Amada Maria Celeste, a experiência carismática, a experiência do dom da sua espiritualidade é a profundidade da transformação em Cristo. Cristo a transforma, é um pouco também do que a gente vê quando a gente conhece a Santa Teresa, né, no livro da vida. A transformação, a vida mística dela está profundamente ligada à sua maternidade espiritual do Carmelo Descalço. Tu sabes quanto fui desprezado e perseguido e aviltado por meus mais caros até expirar na cruz. Passei tudo em humilhações, desconhecimento e desprezos. Assim glorifiquei o Pai, lancei os fundamentos de minha igreja e remediei os males da soberba que estavam nos homens com minhas humilhações. Então, os fundamentos da igreja, os fundamentos de tudo Ele fez na sua humilhação. A minha vida foi um tesouro escondido nos desprezos e na humildade. Vê como Ele vai descrevendo o que vai ser a vida da Amada Maria Celeste. Ela vai acabar sendo expulsa, ela vai acabar sendo incompreendida, ela vai acabar sendo ter um verdadeiro martírio interior, até poder reconstruir e refundar um mosteiro com a sua regra. Ela vai cair no esquecimento, tem toda uma sombra que paira sobre ela, porque isso é plenamente o seu carisma. Sabe que é este o espírito de vosso instituto, o próprio desprezo. Significa que o dom do Espírito Santo não pode ser só uma palavra. Quando o Espírito Santo pede a uma alma, ela deve, de uma maneira, ser transformada em Cristo e viver aquilo que lhe é próprio. É por isso que as pessoas às vezes perguntam por que tem tantas... São muitas ordens, carismas, hábitos diferentes, para que tudo isso? Porque essa é a riqueza da igreja. São centenas e milhares de almas. Cada alma é única. E Deus dá centenas de carismas. Todos os carismas vêm da luz do Verbo. Todas as perfeições estão na vida de nosso Jesus Cristo. Ele é a plenitude da santidade. E cada um tem uma tonalidade, uma cor. Também a Maria Celeste deve viver a sua até o fim. Eu, para efetuar em ti esses frutos, fiz aquela transformação da tua alma na minha vida, operando em ti os mesmos efeitos. Você vê como a ênfase de Cristo é sempre no interno. E por isso quis que se plantassem essas regras, primeiro em teu coração e depois efetivamente, com tantas dúvidas, desprezos, dificuldades e trabalhos, pelo espaço de muitos anos, antes que se efetuasse a obra, para que se fizessem os sólidos fundamentos da humildade, pobreza e desprezo próprio. Você vê que é uma coisa interessante para a nossa própria vida, que quando a gente começa a nossa vida interior, a gente acha que o cimento da efetividade das obras, do apostolado, se a gente faz alguma coisa para Deus, uma pastoral, o que for, é sempre nos frutos externos. A gente quer ver a eficácia.
não entendendo que a eficácia aos olhos de Cristo é o oposto do que é para nós, né? Porque toda eficácia real, não fictícia, vem da nossa configuração com Cristo. Vamos voltar. Pensais que não vos amo e não vos ouço quando me pedis providências em vossas necessidades, mas não é assim, mas sei o que vos convém. Que frase ótima, né? A gente acha que Jesus não nos ouve, ele sabe o que nos convém. Mas vós faltais à uniformidade de minhas vontades, fazendo muitas imperfeições, não mais na vontade, mas no intelecto. E isso vos fez um grande dano ao por amor que me deveis. Filha, não tenhas medo de dizer tudo ao teu Padre espiritual. Aquilo que crê ser espírito teu é só o meu amor. O que és tu no ser da tua alma? És figura de minha substância. Teme também, se podes temer, mas um é o meu espírito, e este produz todo o bem em todo o espírito criado. Todo o bem que existe foi produzido e é produzido pelo Espírito Santo. E contudo, naquela alma que é sede de Deus, quando este espírito inspira, move, opera e ordena, não há erro. Por isso é chamado sumo Deus, é virtude independente de qualquer objeto criado, opera clareza no intelecto, ardor na vontade e produz frutos de boas operações. E faz a alma correr no bem, operar. Excelente frase, porque explica bem o que é verdadeiramente inspiração do Espírito Santo. Opera clareza no intelecto, tira toda obscuridade. Ardor na vontade, inspira a vontade num santo e divino amor. Produz fruto de boas operações, obras de virtude, e faz a alma correr no bem. Não é só andar, correr. E operar. E por isso não se pode errar em conhecer. Ao contrário, porque para Amada Maria Celeste, que é uma contemplativa, a base da escada, inclusive de oração dela, que já é uma oração mística, está na fé, no contemplar as verdades de fé. Ao contrário, o espírito mau esconde quando pode a sua malícia, dá somente aparência de bem, porque essa é uma característica do espírito maligno. Ele não se mostra maligno, ele dá aparência de bem. Mas se conhecerá por seus efeitos no exercício da virtude. Se corresponde em uma, não corresponde em outra. Os seus efeitos na alma são frieza em bem operar, obscuridade no intelecto e tibieza na vontade, e sempre com marca de qualquer erro. A alma aí experimenta temores, obscuridade, incerteza na execução, ao contrário daquilo que vem do Espírito Santo. Filha, quero que me ames. A gente podia repetir para nós essa frase. Filha, quero que me ames. Filha, quero que me ames. E aquilo que eu te digo, não tenhas medo de dizê-lo a teu Padre espiritual. Não te preocupes por seres contraditada ou desprezada, porque esse é o meu beneplácito. Ama-me somente, nem cuides de outra coisa. Sabe que teu intelecto não pode compreender os meus caminhos, nem criatura humana pode jamais compreendê-los. Isso que te digo não fica vazio, mas tudo se cumpre, embora te pareça diversamente. Recebeste as 3 alegrias: amor puro, desprezo e cruz. As 3 alegrias que a alma pode receber. Num outro texto ela fala das 3 joias, numa carta para Santo Afonso Maria de Ligório. Amor puro, desprezo e cruz. E como quiseste gozar seus efeitos, se não como eu gozei na terra, se o teu diretor te disse que tu não creias em ti mesma, disse bem. Aquilo que tu recebes não é teu, e contudo não penses mais em ti mesma todas as vezes que comungas e me recebes. Olha, esse é um ótimo conselho. Quando comungas, não pense em ti mesmo. Morre a tua vida, e seja esse o ato que farás para que vivas na minha vida. O nosso batismo é configuração com a morte de cruz de Cristo para com ele ressuscitar. Também a nossa comunhão é comunhão com esse mistério de morte. Dom Divo Barsotti explica muito bem isso na Mística da Reparação. Né? A comunhão é uma união com Cristo na sua morte. Morte para nós, para viver a vida dele. Ser ele a nossa vida. É morte mística e divino renascimento. Expressão passionista, né? Morte mística. O que é isso aqui? Esse morrer a si mesmo. Não pensa em ti na comunhão. Vai para encontrar a ele. Que seja ele que vive em nós. Até aqui o entendeu a conhecida alma. Depois ela costumava dizer que em um só momento recebeu este e outros ensinamentos
que não foram anotados para não alongar excessivamente a narração. Era como se um mestre doutíssimo a tivesse ensinado, ou mais doutíssimos a instruíssem. E segundo ela dizia, lhe parecia que a fé não parecia mais fé para ela, sendo-lhe ensinadas muitas verdades em um só momento. E isso para nós é muito difícil quando a gente lê um texto de um místico, porque a gente se apega à parte exterior, às palavras, aos aspectos, às luzes externas, quando a verdadeira obra de Deus é o que acontece dentro da alma. Porque é tão grande a luz de Deus que a alma compreende muitas coisas de uma única só vez. É como uma expansão. E todas essas luzes, né, vão ser para a regra. Por isso ela tem que reescrever a regra. É uma coisa interessante. Indo para a cama para repousar, sentiu ao lado direito o nosso Senhor Jesus Cristo que lhe disse: estás cansada, repousa-te em mim. A estas palavras o seu coração se inflamou todo e começou uma suave efusão de amor, e seu espírito repousou acima de todos os seus sentidos, e naquele repouso lhe pareceu que o Senhor mandava muito sangue de seu coração, e ela escrevia as regras e se enchia a alma de júbilo e de amor. Então o Senhor lhe disse: tens confiança em mim? Que pergunta. A alma então lhe respondeu de si, no ato de amor. Então o Senhor lhe replicou, dizendo: não crês tu que eu posso fazer-te escrever a regra de novo, não só em esboço, como primeiro escreveste, mas na sua completa perfeição? Eu fiz contigo como fazem as pombas, que depois de porem os ovos, com seu calor as mudam em tantas pombas semelhantes a ela. É maravilhosa a poesia com que Cristo fala conosco. Assim eu, com o calor de meu amor, gerei na primeira regra estes ovos em ti, e foram as primeiras regras que como esboço te fiz escrever. Agora, com o calor de minha caridade, gero em ti tantas pombas semelhantes a mim. Essa é uma característica também da graça mística verdadeira e de todo o carisma verdadeiro. É um dom de multiplicação. É por isso que, por exemplo, do carisma original de São Francisco e Santa Clara, quantas famílias franciscanas nasceram? Do carisma de São Domingos, quantas famílias dominicanas, congregações, institutos, obras nasceram? Porque as obras de Deus têm uma multiplicidade e uma fecundidade grande. Elas vão com o tempo sendo vivificadas e ganhando grandes dimensões. A regra, então nós vamos começar o estudo da regra. E que propriamente esta regra não é a regra que foi aprovada, porque obviamente não é uma regra canônica e não era então uma regra canônica. Mas tem uma vantagem nisso, é que ela sempre vai ser o modelo do que é a espiritualidade das monjas redentoristas e também de todos os redentoristas. E a regra em si é quase um mini mandamento, é um mini resumo, um mini suma de vida espiritual. Porque para a Madre Maria Celeste, a vida religiosa, a vida das redentoristas, é o compêndio da vida de Jesus. Porque elas não estão chamadas a não ser a ser Jesus vivo. Então, por isso, a regra abre com a intenção do Eterno Pai. É o Pai, como o Pai nos deu seu Filho único, é o Pai que manifesta o que Ele deseja. É o Pai que nos chama à santidade em Cristo, né? Sede perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito. Então o Pai Celeste começa: com desejo ardente, desejei dar ao mundo o meu espírito e comunicá-lo às minhas criaturas racionais para viver com elas e nelas até o fim do mundo. É Deus que quer viver conosco. Dei-lhes meu unigênito Filho com infinito amor, e por isso lhes comuniquei o meu divino Espírito Consolador, para deificá-los na vida, justiça e verdade, e para estreitá-las todas na minha direção, neste verbo Filho de amor, e por isso toda a difusão de minha graça, justiça e verdade, e por ele a vida eterna. Então, primeiro Deus manifesta o seu próprio intuito, que é salvar o mundo inteiro, comunicar o seu Espírito em Cristo. O mundo foi feito por meu divino verbo, e por ele vivem todas as coisas. Nele está a vida, e ele é o ser e a vida de todas as coisas que são feitas, e todas são nele vida de amor e de dileção por ele em mim mesmo. Tudo foi feito em Cristo. Por isso, portanto, para que as minhas criaturas se recordassem da minha eterna caridade, com a qual as amei, aprove-lhe escolher este instituto, para que seja uma viva memória para todos os homens de tudo quanto se comprove meu Filho unigênito realizar por sua salvação. Então, um instituto que serve para recordar, para que os homens recordem
a eterna caridade do Pai, o seu amor infinito. Aprove-lhe escolher instituto para que seja uma viva memória para todos os homens, de tudo quanto se comprove meu Filho unigênito realizar por sua salvação, pelo espaço de 33 anos em que ele habitou no mundo como homem viajor. E suas obras têm vida na minha presença e são de valor infinito. Para que o mundo conheça o Evangelho, para que o mundo conheça a vida de Cristo, é preciso que Cristo viva em nós, que haja uma viva memória de Cristo. Fazer isto em memória de mim. É preciso almas eucarísticas e eucaristizadas. É preciso que os sinais sejam dados para o mundo em almas. E ele escolhe o instituto, as monjas redentoristas, e de uma maneira todos nós que bebemos dessa espiritualidade, para que o mundo conheça. Portanto, vós, almas eleitas para esta empresa, sereis no dia da eternidade glorificados com ele. Imprimi, portanto, no vosso espírito a sua vida e a verdadeira semelhança de sua imitação, e sejais na terra vivos retratos animados por meu dileto Filho. A gente tem que ser como um retrato vivo, sendo só ele o vosso chefe, o vosso princípio, e o levareis como vida de vosso coração e como fim de vosso princípio, e como pastor de vosso rebanho, e como mestre de vosso espírito. É preciso que Cristo seja tudo em nós. A vossa vida será regulada pela verdade por ele ensinada nos santos evangelhos. Então, você quer uma regra? São os santos evangelhos, onde estão escondidos todos os tesouros do céu, a fonte da vida onde o homem participa, ainda viajor das eternas riquezas, no meu dileto Filho de amor, no qual tenho o ser e a vida. E assim como ele me glorificou em vós, sejai neles glorificados em mim. Então, a beleza da regra é que ele é quase um testamento de amor. É o Pai que manifesta esse desejo de ver em nós Cristo, de ver um sinal de Cristo. Então, a regra começa com o Nosso Senhor que fala. Então, você vê como é um manual de vida espiritual, é um diálogo que Deus fala conosco. Assim quero, e assim me comprazo, que façais memória de mim e das obras de salvação por mim realizadas por vosso amor de minha vida. Para tal efeito, e em toda a casa desse instituto, haverá 33 coriças em memória dos 33 anos que eu morei como viajor entre os homens. Então agora começa todos os simbolismos da regra, porque toda regra tem essa parte prática, mas em tudo, até na parte prática, deve ser impresso a vida de Cristo. Porque o sinal, a nossa vida, deve ser testemunho da vida de Cristo. No hábito, sua túnica será de cor vermelha escura, para significar minha infinita caridade ao gênero humano, pela qual me compadeci ao assumir a natureza humana. Em mim todos os homens foram feitos por graça, filhos do Pai Celeste repletos do Espírito Santo. Então, do manto, do véu, tudo é sinal de que elas devem viver nessa vida os sinais de Cristo. Então, para isso, elas vão ter essas regras, que são as virtudes de Cristo, que vão se manifestar em tudo. Então, a primeira virtude é a união e caridade mútuas. Então, a primeira é tão interessante isso que ela fundamenta a regra na caridade. O fundamento da lei evangélica é a santa caridade. É a caridade que o Espírito Santo derramou nos nossos corações. É forte isso. Eu desci do céu para dar-me todo a vós e para dar a minha vida por meus amigos, não somente, mas também por meus inimigos, para glorificar meu Pai e por vossa salvação. Então, o fundamento, por que Cristo se fez homem? Por amor. O fundamento da nossa vida é a caridade. Regra segunda é a pobreza. Regra terceira, a pureza. Regra quarta, a obediência. Regra quinta, a humildade e mansidão de coração. Regra sexta, a mortificação. Regra sétima, do recolhimento e silêncio. Regra oitava, da oração. Regra nona, e essa que nós vamos parar, porque é a manifestação da própria do próprio que a gente vai estudar hoje, da abnegação de si mesmo e do amor da cruz. Toda alma que se nega na própria vontade, imediatamente se une a meu querer divino e se faz esposa da cruz. Então é preciso amar a cruz, não como uma coisa estranha, como um peso, mas como quem é esposa da cruz.
Assim como eu não cumpri a minha, mas a divina vontade, e esposei a cruz no Calvário, e nela todas as minhas almas eleitas, assim elas, abraçando-se à minha cruz e negando a própria vontade, se estreitam na vontade divina e se tornam unidas à minha divina direção. Cristo desposou a todos nós na cruz, então nós desposamos a Cristo na cruz. Oh, com qual amor eu abracei a cruz, amei-a, desejei-a, saboreei-a, por vosso amor. Igualmente, aqueles que me amam se estreitam à cruz e se repousam nela, como a esposa no seu tálamo nupcial. Amam as fadigas, os trabalhos, as penas, os desprezos da criatura, os abandonos internos, as dores e as enfermidades, mais que a saúde, assim também as consolações, se bem que espirituais, e a própria morte mais que a vida. Enfim, amam a cruz, assim como eu amei, e por meio dela obtém a perfeita união da alma com Deus. E esse esposa da cruz vai explicar toda a humilhação que ela deve viver, tudo aquilo que ela deve viver. Numa carta de Santo Afonso, ela escreve isso, esse diálogo com Jesus. Filha, não vês que, como tão poucas ajudas humanas, eu efetuei essa obra do Instituto? O que tu puseste? Nós lemos uma passagem semelhante na autobiografia. Só um pouco de fidelidade. Você vê que nós já... Essa mesma passagem. Não deixeis de dizer tudo aquilo que eu te dou a entender a respeito das coisas do meu instituto. Antes, todo o empenho deves ter por mim. Aqui ele fala, que é a parte importante. Não viste como toda a minha vida, obras e virtudes, eu levei tão escondida e secreta, que por quase todo o mundo foi tida condenada, desprezada e aviltada? Até os meus duvidaram e isso durou até o expirar da cruz. Tudo se passou no desprezo e nisso dei a meu Pai a maior glória que jamais a criatura lhe pudesse dar. E lancei os verdadeiros fundamentos da igreja, minha esposa, e reformei os mares da soberba do mundo. Então, a vida para imitar e viver a viva memória do Redentor é preciso viver num abaixamento, num escondimento, em tudo aquilo que é pequeno, né? Jesus diz-lhe, que é uma passagem semelhante àquela que a gente viu na autobiografia, você vê que, né, se conferem, né? Ama-me somente, não te cuidas de outra coisa. Sabe que as minhas palavras não as pode penetrar o teu intelecto, nem outra criatura do mundo. E aquilo que eu não deixa de cumprir-se, pulei aqui, errei, vamos voltar. Vou voltar a passagem. Recebeste as tuas alegrias, amor puro, desprezo e cruz. Volto a dizer, essas são as riquezas, né? Estes são os teus tesouros. Você vê como é a mesma passagem da autobiografia aqui, numa carta a Santo Afonso Maria de Ligório. Então você vê como o testemunho, a herança é deixada para todos. É uma espiritualidade baseada na vida de Cristo. Deixa eu ver se eu não estou... Porque nós ainda temos que chegar nos outros escritos da Beata Maria Celeste. Então, no livro publicado em português, tem 3 das suas obras: Autobiografia, Diálogos da Alma e Graus de Oração. Os Diálogos da Alma são como uma espécie de diário que ela vai anotando várias graças místicas recebidas durante a sua vida, né? Algo corriqueiro, né? Tem intervalos de tempo, mas a gente pode entender bem algumas das luzes. Então a gente vai retomar algumas coisas da sua espiritualidade. Nós vimos agora como Cristo desposa as almas na cruz. Então aqui nós vamos ver outro da espiritualidade esponsal. Nesta manhã te quero de modo especial no meu coração, enquanto te esperei tanto para que em ti espose todas as almas que tenho na minha igreja, e também aqueles que não estão ainda no seu grêmio. Quer dizer, Deus, quando desposa a alma, desposa nela todas as almas da igreja e todas aquelas que ainda não estão, porque é através da maternidade espiritual dessas almas que as almas vêm à igreja. O crescimento da igreja se faz a partir da união esponsal, porque toda a união esponsal nossa se dá na igreja e com a igreja. Ela é a esposa virginal, ela é a Virgem Imaculada, a esposa de Cristo neste mundo. E nós, filhos da igreja batizados, vivemos da mesma união esponsal. E quando Cristo desposa uma alma, desposa nela todas as outras, porque ele vem para dar ela fecundidade e zelo e salvação das almas. As almas se salvam assim,
na união esponsal, como Cristo desposou a cruz, quando ele desposa a nossa alma na cruz, todas as almas estão ali presentes. Não é um ato individualista. A mística cristã, a mística católica, a vida espiritual não é uma coisa egoísta para nós. Ela é vivida como na igreja, para a igreja e com a igreja. Quero assim que tenhas também por elas aquele mesmo amor com o qual eu as amo entranhadamente. Então nós nos dedicamos todo a Jesus, o esposo é tudo. Mas para quê? Para que com este amor nós amemos o mundo inteiro. E como pensei mais nelas do que em minha pessoa quando estive no mundo, assim não penses mais em ti, mas na salvação daquelas almas que eu tanto amo. Então também, quanto mais a alma cresce em amor, menos ela pensa em si e mais ela pensa nas almas. Por isso, estendo a minha destra sobre ti e te aperto ao coração, para que abraçando-te, tu abraces no meu coração todas as minhas criaturas. Então, quando Cristo abraça a alma em Cristo abraça todas as criaturas. Então você vê como é um verdadeiro espírito evangélico, um verdadeiro espírito missionário. Em Cristo se abraça o mundo inteiro. E como beijo de minha união, dês a essa alma o beijo de caridade no meu coração, recebendo no teu coração o meu, para sempre o amares com teu próprio coração. Venhas a estreitar todas as minhas almas com um vínculo de caridade. Então a alma recebe o coração de Jesus, para nele receber todas as almas e a todas as almas dá o coração de Jesus. Especialmente serão tuas caras esposas, aquelas dessa comunidade onde vives. Amá-la-eis e me empenharei por seu bem espiritual. A ti as confio, minha dileta. São minhas esposas e tuas. De hoje em diante, eu nelas e elas em mim. Então, quando Deus desposa a alma, desposa para o mundo inteiro. Se afasta todo o egoísmo, toda a mesquinhez, toda a pequenez. Então, quando a alma vive para Cristo, ela vive esse ponsalício com Cristo para Cristo viver nela. E quando ela vive em Cristo, ela vive o mundo inteiro. Não existe uma única alma que não está incluída neste abraço. Está incluída toda a Santa Igreja, todos os sacerdotes, o Santo Padre e o Papa, os bispos e todas aquelas almas, como diz, que ainda não estão no grêmio da Santa Igreja, mas que estão destinadas a ela, que Deus quer que todas abraçá-las na sua Igreja, quer que todos conheçam o seu amor infinito. Todas estão nesse abraço. Tudo está ali. Tudo. Então, numa outra passagem, Jesus diz: ó filha, como jamais a mente humana poderá penetrar qual foi a doçura e os grandes bens dessa jovem esposa com a divindade. Esta é aquela que a minha bela pomba, sem mácula, totalmente pura. Nela, então aqui eu tenho que explicar, Cristo desposou os homens, o Verbo encarnado desposa os homens, se fazendo homem. O ato mesmo da encarnação, para a Amada Maria Celeste, é um ato esponsal, porque ali ele nos abraçou a todos nós. Então, como nós somos chamados a viver no mistério da encarnação, a viver, ser viva a memória do Redentor, nós estamos a viver esse mesmo ato em que o Verbo desposa o mundo inteiro ao se fazer homem. Nós temos que viver o mesmo mistério da encarnação. Quando a gente fez a live do Segredo de Maria para São Luís de Montfort, a gente repetiu muito isso, porque essa é a verdadeira devoção a Maria, né? É viver em Maria para que o Espírito Santo forme Cristo em nós. E a gente vive esse mesmo mistério de Deus que vem desposar o mundo inteiro, né? Tudo deve estar ali, porque a humanidade de Cristo é toda a perfeição. Então, quando nós abraçamos a humanidade de Cristo, a humanidade de Cristo nos abraça, nós desposamos a Cristo e o mundo inteiro, porque Ele desposou o mundo inteiro. Então não são coisas separadas. A espiritualidade da viva memória é a espiritualidade da redenção, porque a própria encarnação foi o ato de Deus desposar o mundo inteiro. O Verbo encarnado desposa o mundo inteiro na sua encarnação. E esse é o grande mistério da Igreja, que é a esposa de Cristo. Essa é a beleza da Sagrada Liturgia, né? A beleza da liturgia das horas do ofício divino, que é o canto da esposa ao seu esposo. É a beleza que a gente vive a cada Santa Missa, no qual a esposa se oferece toda ao esposo, que é Cristo, e com Cristo glorifica ao Pai no Espírito Santo. Essa é a plenitude da vida espiritual. Tudo está ali. Numa outra passagem, vamos ver aqui, então nós temos tempo. Aqui uma passagem muito interessante
para a espiritualidade da Maria Celeste, como eu falei antes. Que como é uma espiritualidade esponsal, é uma espiritualidade da pureza, não só da pureza compreendida como castidade, mas da pureza da alma, que deve, para isso servem as noites e as tribulações, porque não é uma pureza só aparente. A alma deve se revestir de pureza, porque ela deve ser esposa, ela deve ser essa pomba imaculada, ela deve ser pura, ela deve ser Maria vivente, ela deve viver na igreja esse mistério esponsal. Então a Maria Celeste fala, o esposo, dileta, desde esta hora eu te chamarei com este nome, isto é, pureza. Então a alma mesmo deve se transformar em pureza. Muitos místicos têm essa experiência de um nome novo, né, de um nome espiritual. Para ela, a Maria Celeste, Jesus fala aqui, te chamarei pureza. Então o Espírito vem na alma para fazê-la pureza, para viver esse esponsalício. Porque para ser viva a memória do Redentor, é preciso ser transparente. É preciso que a luz de Deus consiga imprimir em nós a vida de Cristo. Quero que este seja o teu. Não te espantes por tal nome, por causa das tuas misérias. Claro, quem de nós pode ser pureza? Fica sabendo que te convém por duas razões. Pela primeira, porque a substância de tua alma tem o princípio e o ser da vida em minha pureza, no meu ser divino. Então, primeiro, uma pureza espiritual. Como os pais dão aos filhos seus sobrenomes, como os esposos às esposas, assim, por estes dois motivos, como filha te convém e como esposa o mereces, porque a minha pureza te despojou por excessivo amor. Então, é a esposa da cruz, é a esposa de Cristo, é a esposa da pureza. Mas depois, quero assim chamar-te ainda por outra razão, que estabeleço no meu gosto e prazer divino, isto é, pela vida de teu amante esposo, o meu verbo e a minha pureza, que vivendo em ti a vida de amor, produz o respirar puro de meu ser em tuas operações, mediante o exercício de tuas puras intenções. Então é o verbo mesmo que quer ser a nossa vida. Ele quer viver em nós a vida de amor. Né? Produz o respirar puro do ser de Deus nas nossas operações. Porque a alma transformada, a alma que chega à união transformante, vive a vida de Deus. Porque o fim da nossa vida interior é nos configurar com Cristo para viver a vida da Trindade mesmo. Eu quero instruir-te nos delicados movimentos do amor. Essa era uma passagem que a gente tem que repetir várias vezes, então eu vou voltar. Mas depois, quero assim chamar-te ainda por outra razão, que estabeleço no meu gosto e prazer divino, isto é, pela vida do teu amante esposo, o meu verbo e a minha pureza. Então, o esposo é o verbo de Deus e a pureza de Deus, que vivendo em ti vida de amor, olha como é interessante, a plenitude da vida de Deus está na vida de amor, está no ato de amor, está em viver constantemente por amor. Produz o respirar puro de meu ser em tuas operações. Então é Deus que vem viver em nós, para viver em nós essa vida de amor. Porque o que é a vida da Trindade? É vida de amor. É o Espírito Santo que vem nos desposar com o Verbo, com Ele que é a pureza, para nos fazer viver a vida de Deus. Então a nossa vocação cristã é viver na Trindade. A plenitude da nossa vida cristã é vida de amor. É esse ato contínuo de amor que entrelaça tudo. Mas não é um ato de amor humano, é um ato de amor divino. Vivendo em ti vida de amor. É o Verbo, nosso esposo, que vive em nós vida de amor. Produz o respirar puro de meu ser em tuas operações. Então as operações da alma unida a Deus passam a ser atos de amor. Né? Por isso que São João da Cruz fala que nada vale para a igreja, o mais útil para a igreja é o amor, né? Parafraseando, obviamente. Porque é nisso que as almas são salvas. É quanto mais unida a gente está em Deus, mais a Trindade vive em nós e nós nela. Né? É de uma pureza enorme e, ao mesmo tempo, é o caminho de todos, ainda que nem todos vivemos esses dons extraordinários. Porque viver a viva memória do Redentor é nosso chamado. É a nossa vida interior. É tudo ao qual nós fomos chamados. Então, para terminar, eu quero fazer uma passagem dos graus de oração. É um livro que vai explicar, sabe, muitos autores espirituais têm graus de oração, né? Muitos deles têm esses graus de oração e essa espiritualidade, né?
A Amada Maria Celeste é uma escada verdadeiramente mística. E como tudo nela é muito próprio. Claro, ela tem extremamente carmelita em fundamentos, porque ela também foi carmelita, mas ela tem autenticidade em muitas coisas. E ela começa a explicar essa escada mística assim, que é a escada mística da oração que liga ao céu. Esta é a escada mística que Jacó viu, que da terra chegava até o céu. Então, aqui vem o detalhe. A terra é a Santa Igreja Católica, onde está plantada a Santa Fé. E, por consequência, toda alma cristã se assenta sobre este estável fundamento na pedra angular. Então, a escada da verdadeira oração tem que estar fundamentada na terra, que é a Santa Igreja, plantada sobre a Santa Fé. Então, não é um fundamento no sentimento, não é um fundamento no pensamento, no achismo, é fundado na Santa Fé. E, por consequência, toda alma cristã se assenta sobre estável fundamento. Qual é o fundamento da nossa vida espiritual, a nossa pedra angular? É a fé. Nós somos filhos da igreja. Toda a nossa vida espiritual deve estar aqui, deve ser vivida na igreja. Os anjos que este santo profeta vê subir e descer por essa escada são os conhecimentos e as luzes que comunicam à alma os mistérios da fé por meio dos espíritos celestes. Então, a alma que está aí, plantada, né? Porque a escada está plantada na Santa Igreja, está plantada a Santa Fé. Então, a terra é a Santa Igreja, onde está plantada a Santa Fé. A pedra angular é Cristo, aí nós estamos. E essa escada mística são as luzes que os Espíritos Celestes nos comunicam. Por quê? Porque é através do ministério dos anjos que nós vamos crescendo na nossa vida interior. A própria Igreja manifesta a presença das miríades na liturgia. Então também na nossa vida espiritual são os santos anjos que vão nos iluminando para crescer. Igualmente, todas as luzes que deu aos santos padres e expositores para disciplinarem e entenderem as católicas verdades. Então toda essa luz, toda a patrística, toda a luz, sabedoria que a gente recebe da igreja, são luzes que são para nós como sinais que vão nos fazer subir. Tantas verdades católicas reveladas pela luz do Espírito Santo. Então, você quer um fundamento para a sua vida interior? É o Evangelho, que é o supremo modelo, é a nossa regra de vida, e é o fundamento da fé, é o catecismo. Por sinal, me parece que seria o melhor meio de vida espiritual, melhor curso, seria meditando na doutrina da fé, no catecismo, porque está todo o fundamento aqui. Se a gente quer crescer na vida de oração, está aqui. E como todo o corpo desta igreja esposa recebeu pelos méritos de Jesus todos esses bens na unidade, assim toda a alma cara e dileta, esposa vossa, ó meu verbo humano, recebe no seu espírito humanidade e riquezas por essa santa fé, de modo que no pequeno mundo interior de sua alma, recopia ou representa diante vossa majestade todos esses bens em si, como se cada uma estivesse em todo esse corpo. Então, no pequeno mundo interior da alma, Deus recopia e representa todos esses bens. Então, todos os mistérios de Cristo devem ser recopiados, representados no interior da alma. É mais ou menos como em alguns místicos, na Santa Verônica Giuliani, que todos aqueles símbolos eram escritos no seu coração. É um sinal claro, a nossa vida é isso, deve ser copiada. A alma deve estar ao ponto que o Evangelho esteja escrito em nós. Vamos repetir de novo. E como todo o corpo desta igreja esposa recebeu pelos méritos de Jesus todos esses bens na unidade, assim, então, como a esposa igreja, sim, como todo o corpo desta igreja esposa recebeu pelos méritos de Jesus todos esses bens na unidade, assim toda alma cara e dileta, esposa vossa, o meu verbo emanado, recebe no seu espírito humanidade e riquezas por essa santa fé. Todas as almas esposas recebem essa unidade. De modo que no pequeno mundo interior da sua alma, recopia ou representa diante vossa majestade todos esses bens em si, como se cada uma estivesse em todo esse corpo, e todas estivessem em uma só, e uma só fosse todas. Então ela tem que viver também um mistério de unidade. Por isso, uma é vossa dileta e cara, assim vós falais no sagrado cântico. Porque também a Mãe Maria Celeste tem isso para mim. Ela compreende bem como essa relação esponsal se vive na igreja.
não é fora dela. E a amada esposa diz no mesmo cântico, que é o Cântico dos Cânticos, que desejava se introduzir na casa de sua mãe para que vos encontrasse só e vos beijasse sem que ninguém a visse nem a observasse. Ó Deus meu, que quer dizer este falar da esposa, senão que ela, com aquela palavra com a qual os diz introduzir-se na casa de sua mãe, denota a casa de sua genitora, que é a igreja e a fé que ela possui. Então ela entende o próprio Cântico dos Cânticos, que é o grande livro místico da Sagrada Escritura da união esponsal, como vivido na igreja. Então a união esponsal se vive só e completamente na igreja. É a casa da nossa mãe. Que ninguém nos tire da casa da nossa mãe. Que o Espírito Santo possa realizar em nós essa verdadeira unidade, porque é uma prova do verdadeiro Espírito de Deus, que é uma obra de unidade, de união interior. E em nós faça crescer essa escada até que a gente chegue à plena união com a Trindade na igreja. Porque nós vivemos do mistério da igreja. Que nada, nem ninguém, nem pessoa, nem livro, nem coisa nos separe. Que a minha língua se prenda ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que a nossa vida seja verdadeiramente na igreja. Para que o mundo creia, é preciso que ele veja em nós esse vivo retrato do Redentor, para que ele conheça esse mistério da igreja. Porque assim, abraçando Cristo, a gente abraça o mundo inteiro. Então nós já estamos chegando no fim. Eu queria agradecer a todos. Essa talvez não tenha sido tão simples. Eu sei que a Amada Maria Celeste Costa Rosa tem às vezes uma linguagem difícil, mas isso foi uma pequena promessa que eu fiz a uma irmã minha espiritual, que está sempre nas minhas orações, que eu queria falar dessa riqueza. É muita riqueza. Talvez só o comentário dos diálogos da alma daria um curso, porque é realmente muito bonito. E assim, a linguagem, sim, é um tanto quanto barroca, como a gente costuma dizer. Mas a gente não pode se parar por isso, porque é nessas riquezas que a gente vai aprendendo. São essas almas que Deus deixou para nós. Porque para cada crise da igreja, Deus deixa pequenos reservatórios, dispensas espirituais. E se o mundo hoje não crê, é porque, infelizmente, nós não damos a ele viva memória do Redentor. Quando o mundo ver em nós estas almas eucarísticas, no qual eles veem esse mistério infinito de amor, que é Jesus vivendo em nós, o mundo seria outro. Para que o mundo viva e conheça a vida, é preciso que ele conheça a palavra de Deus. E como ele vai conhecer se essa palavra não está escrita em nós? Se nós não vivemos essa escada mística, se não está plantada em nós, se nós não vivemos essa união esponsal com a igreja, se nós não compreendemos que toda a nossa base espiritual está nessa fé, está nesse credo, está na palavra de Deus. Então que a Amada Maria Celeste nos conceda essa grande graça de um amor renovado pelo Verbo Eterno, pela Santíssima Trindade, pela encarnação, para que o Redentor viva em nós e nós nele. Deus lhe pague pela caridade. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.